Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um Poder e Negócios e hoje uma visita especial aqui nos estúdios da TV Guararapes Record TV. Paulo Barbosa, presidente do projeto Pro Criança. Hoje nosso convidado, doutor Paulo, muito bom dia. Muito obrigado por aceitar esse convite. Bom dia, Ciro. Inicialmente eu quero agradecer a gentileza de vocês terem nos convidado para falar sobre Pro Criança, né? E um projeto que está completando 30 anos, né, aqui em Pernambuco. Somente em 2022 foram mais de 2.000 crianças e adolescentes que foram atendidos. É uma marca importante, né, Paulo? Chegar aos 30 anos desse projeto Pro Criança, criado lá em 93 pela Arquidiocese, né, de Olinda e Recife. Exato. E é uma trajetória bastante significativa com relação à questão socioeducacional para, digamos assim, aquele segmento mais vulnerável da sociedade. Como você deve saber, a gente trabalha no contraturno. A criança está na escola, num expediente, e no outro expediente vai para o Pro Criança. E aí a gente começou a estudar o que é que a gente poderia fazer com essa criança, o que é que vai oferecer àquela criança. Na realidade, a gente tenta oferecer aquilo que na escola ele às vezes não consegue ter, né? O esporte, a arte e mais para os adolescentes a qualificação profissional, ou seja, a possibilidade dele entrar no mercado de trabalho. E hoje vocês estão inseridos no bairro do Recife Antigo, mas principalmente ali na comunidade dos Coelhos, né? Onde fica, acho que a maior sede de vocês fica lá, uma área vulnerável, né? Que a gente sabe que quando a criança não está na escola, ela vai para a rua, né? Rua. E esse é o papel também do Pro Criança, né? Estar presente também fisicamente ali perto dessas crianças. Exatamente isso daí, porque a gente sabe que a criança pode até achar bom estar na rua, mas na rua é o pior lugar para ele, né? A criança ou está na escola, ou está numa atividade, ou está estudando, tá? Então, a gente monta um esquema de trabalho que corresponde a isso, né? A gente tem um aspecto muito importante, que a gente sabe que essas crianças desse segmento mais vulnerável têm dificuldade com relação à alimentação. Então, Ciro, quando o menino estuda à tarde, ele de manhã vai para o Pro Criança, chega lá, tem um café, tá? Ele entra em atividade, pode estar na arte, pode estar no judô, né? Pode estar em qualquer atividade. A gente tem uma atividade muito importante que é o letramento, que as crianças às vezes têm deficiência, né? De entender, de ler. Na escola, exatamente. Então, leitura funcional, vamos dizer assim. E aí ele sai com o almoço. Ele almoça e sai para a escola. Quando é no sentido inverso, quer dizer, se a criança estuda de manhã, ele sai da escola, pode ir para lá, almoça lá e continua as atividades, de tarde sai, toma um lanche de tarde e vai para casa. Então, isso é bastante significativo, bastante significativo. E a gente verificou isso numa forma de você ajudar a inclusão social, né? A melhorar as condições dessa criança, né? A gente verificou isso, por exemplo, muito no judô, né? Você sabe que o judô é um esporte para criança, filho de classe média alta ou rico, né? Mas nós somos hexacampeões pernambucanos nessa faixa aí de 8 a 16 anos, etc. Tal. Como é que se explica isso? Menino que sai da favela, da palafita, etc. Tal, pode vencer o filho de uma pessoa. Porque o judô é caro, né? Você tem ali kimono, você tem a estrutura do treinamento. Estrutura do treinamento, uma academia para ele. Não é um futebol que uma bola resolve. Bota uma bola no campo e resolve. Então lá nós temos uma academia de última geração. Lá, certo? Nós entramos o ano passado no projeto Criança Esperança e conseguimos recurso e montamos isso daí. Nós temos. Quer dizer, o Pro Criança hoje é o melhor grupo nessa faixa etária da região. Uma nossa atleta, né, ela tirou medalha de bronze no Campeonato Brasileiro, na primeira etapa do Campeonato Brasileiro, medalha de bronze. Isso é muito significativo. Agora, por trás disso, Ciro, é isso que eu queria mostrar. Tem uma estrutura psicossocial e de alimentação, tá? De apoio à família, que ajuda essa criança, a permanecer ali, né? A permanecer ali.
esse menino, ele está dentro de um esquema que ele jamais vai se envolver com droga, etc. E tal. A gente tem consciência disso. E além da criança, vocês também envolvem a família, né? Envolve a família. Então, de que forma vocês conseguem envolver essa família? Nós montamos, inclusive, eu tinha a oportunidade, uma certa vez eu cheguei e vi um bocado de mães esperando, levavam o filho, né? E ficava esperando até o filho terminar as atividades e sair. E aí eu fiquei pensando e chamei a equipe e disse assim, poxa, a gente não pode dar uma ocupação para essas mães? Aí criamos um programa, Mãos de Mães, né? Esse programa é um sucesso, né? Cada semestre a gente, digamos assim, certifica, né? Porque a gente montou um esquema de artesanato, empreendedorismo, que possa melhorar, inclusive, a renda da família, tá certo? Tem duas coisas importantes. Quem trabalha com crianças sabe disso, né? A família pode até destruir todo o trabalho que a gente está fazendo, né? Então a gente tem que trazer a família para ela compreender a importância, né, desse trabalho que se faz e também, de uma certa forma, melhorar a renda da família, tá certo? E a criança vê que a mãe também está participando, né? Está participando, ajuda muito. Os testemunhos, Silvio, é fantástico que as mães dizem. Me senti inútil. E hoje eu estou acompanhando. Muitas dessas mães às vezes ficam em casa, a atividade principal é cuidar dos seus filhos, obviamente, uma atividade louvável, mas elas não têm essa noção que podem empreender naquele tempo livre que a criança está na escola, que está no Pró-Criança. Está no Pró-Criança. E aí elas até têm uma certa aptidão, às vezes, para costura, com artesanato, e não sabem, né? Não sabem, certo? Então, realmente esse programa é importantíssimo para a gente. E a gente ainda não arranjou um patrocinador para esse Pró-Criança. É mantido pelo Pró-Criança mesmo esse programa. Tá esse certo? Vocês é que estão mantendo aí, né? A gente está mantendo. A gente está atrás, inclusive, de alguma empresa, alguma instituição que queira ajudar nisso daí. Tá? Como é que começa lá atrás, em 93, quando a Arquidiocese ela traz o Pró-Criança? Exatamente. Nós tínhamos um problema, Ciro, né, aqui na cidade do Recife. Era que crianças e adolescentes começavam a cheirar cola de sapateiro e se drogava com aquilo. Era uma mini Cracolândia, uma mini Cracolândia que existia nisso daí. E aí a gente começou a trabalhar nessa direção. Um grupo de católicos começou a se preocupar com aquilo, porque os meninos perturbavam, né, de alguma forma. Era muito comum a gente ver no centro do Recife, né? Aqueles grupos de adolescentes. Mas hoje nos tem anos muito 90, pouco. Hoje é muito pouco. É muito pouco. Nos anos 90 era muito. Exatamente. O que eu vejo de grandioso nessa ideia que foi idealizada por Sebastião Barreto Campeiro é que a gente poderia ter uma Cracolândia hoje aqui, no Recife. E você sabe, todo mundo sabe, que a cidade de São Paulo, que é uma cidade rica, né, é a principal cidade da América Latina, não consegue acabar com a Cracolândia. É conhecido isso, todo mundo sabe. Bota para lá, bota para cá. Bota para lá, bota para cá. Não está conseguindo acabar. Se a gente não tivesse feito, na época, não é só o Pró-Criança, mas que a gente criou uma rede, né? Uma rede, né? A prefeitura se interessou, o Estado se interessou, etc e tal. Se a gente não tivesse isso, Ciro, nós teríamos uma Cracolândia e a cidade do Recife não teria condições de resolver o problema. São Paulo não consegue, imagina aqui na cidade do Recife. Seria impossível. Então, eu acho que isso foi... A partir daí, a gente começou, então, a verificar de que forma a gente ia trabalhar com essas crianças. Porque a criança está na rua, ela acha que é o melhor lugar do mundo. Ela está à mercê do traficante, do explorador, né? Tá? Então, é muito difícil você pegar a criança, tirar da rua e botar numa escola, numa sala de aula, etc. É muito difícil. O que chama a atenção dele é as artes ou o esporte. Aí ele se motiva, né? Vê uma atividade, etc. Tal. Ele digamos assim, ele passa a não ser mais um excluído, né? Ele é aplaudido, etc. Tal. O menino que canta no coral, etc. Tal. Então, tem a plateia ali. Plateia, então, isso aí. Tá? Nesses 10 primeiros anos, eu divido mais ou menos esses 30 anos, nesses 10 primeiros anos, foram muito difíceis para a gente montar todo o esquema. Ele só ocorreu quando a gente conseguiu
tentar montar uma estrutura organizacional, tá? Não seria um grupo de pessoas que tem que ter uma estrutura organizacional. E aí entrou o apoio da Universidade Federal através do mestrado de administração, né? Que ajudou muita gente em organizar essa estrutura. Por outro lado, a gente sabia que precisava de recursos, né, para isso. Então, o doutor Nildo Nery era presidente do Tribunal de Justiça. E aí nós conversamos com o doutor Nildo Nery e fomos à CELP, na época, a CELP, para ver se a CELP poderia nos ajudar na arrecadação de recursos através da conta de luz, tá? Porque a ideia de você trabalhar foi uma mudança de paradigma muito grande. As ONGs, de um modo geral, ela funciona assim, faz um projeto, a pessoa tem uma boa ideia, faz um projeto, leva para uma empresa, para uma instituição, via, às vezes, até muito pessoal, né? Muito contato, um amigo, né? Que é diretor que vai indicar ali aquele projeto. Bom, e aí começa a trabalhar, né? O projeto é bastante detalhado, às vezes tem projeto, a empresa já coloca a sua diretriz nisso aí, né? Ela quer um projeto bem elaborado, um projeto que seja mantido e controlado, né? Organizadamente, né? E que tenha uma prestação de conta. Tudo isso, Ciro, requer pessoal especializado, né? Para elaborar o projeto, para instalar o projeto, desenvolver o projeto e fazer a prestação de conta. As pequenas instituições não conseguem fazer isso, tá? Porque é complicado isso aí. Então a gente pensou como é que a gente ia manter, porque houve casos, inclusive conosco, nesses 10 anos, de a gente tinha essa mesma coisa, mandou o projeto, mas chegou um determinado momento que o nosso patrocinador, né, chamou e disse assim, olha, nós somos pressionados pela sociedade com muitos projetos aí e a gente ajudou a vocês por alguns anos e não vamos ajudar. Ciro, você não faz nenhum projeto socioeducacional para 3 anos, 4 anos, tá certo? Então você faz um projeto, é quase uma geração que você estabelece. Uma década ali para você uma década maturar aquele projeto. No mínimo uma década, tá certo? E aí a gente ficou pensando, a gente não vai muito longe se a gente continuar assim. Então a gente teve de mudar o paradigma. E ao invés de você ter poucos apoiando, você ter milhares, poucos apoiando com um bom recurso, milhares apoiando com pouco recurso. Só que isso requer uma estrutura técnica de arrecadação. De arrecadação. E só uma empresa com um número muito grande de usuários, de clientes, tal, né? De clientes, é que podia fazer isso. Então, a companhia de luz, por exemplo, a Neoenergia hoje tem 4 milhões de usuários. Desses 4 milhões, a gente conseguiu porque a gente começou há 20 anos que a gente faz esse trabalho. Essa parceria, né? Essa parceria, né? Então, a gente tem 252 mil contribuintes, que começamos com 98 centavos, dá R$1, R$1,50, etc e tal. Mas isso foi fundamental para dar uma sustentabilidade financeira ao Procriano. Essas duas coisas foram fundamentais nessa primeira década que corremos. Quando a gente entrou na segunda década, a gente estava preparado para dizer onde a gente ia trabalhar. Então a gente escolheu, né, a parte de arte, a parte de esporte e a parte de qualificação profissional. Essas são as bases do nosso trabalho. E fora, lógico, essa ajuda que chega, né, de todo canto, de empresas e de empresas, a gente não descarta qualquer projeto. Mas isso representa, Ciro, 20% da nossa... A maior parte é a maior população parte que está doando. É a sociedade que contribui. Fora essa ajuda, tem os voluntários também, né? Temos, nós trabalhamos, tem um grupo de colaboradores mesmo, funcionários, que hoje chega da casa quase de 100 pessoas que trabalham. Temos um grupo de prestadores de serviço e temos um grupo de voluntários, tá certo? Isso daí movimenta mais ou menos hoje 150, 170 pessoas trabalhando dentro da instituição. Trabalhando todos os dias com essas crianças? Todos os dias na instituição.
E o resultado, Paulo, disso, a gente começa a ver, já que o projeto está chegando em 30 anos, a gente começa a ver aquele jovem, aquela criança lá de trás, hoje até voltando para ajudar, né? Voltando para ajudar. Alguns até já trabalham conosco, são funcionários nossos, né? E são egressos lá de trás. Exatamente. Né? O grande, digamos assim, o grande desafio nosso foi montar, digamos assim, estruturas dentro dessas áreas, esporte, etc e tal, que pudesse dar visibilidade. Porque uma das coisas, quem tem milhares e milhares de contribuintes, tem uma preocupação de chegar até o contribuinte final, mesmo que o cara dê R$1. Você não pode chegar a isso com esquema de publicações, porque fica caríssimo, né? É impossível fazer isso. Então você tem que dar visibilidade ao que você faz. Então, quando você lança um coral com 40 crianças cantando em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar, e sendo aplaudido e respeitado em qualquer lugar, chega até a ponta, né? A mãe que chega a gente, a mãe dá testemunho assim, meu filho está no coral, mudou a vida da gente, etc. Tal. Meu filho é atleta do judô, mudou tudo a vida da gente, etc. Tal. Então, isso daí é a satisfação que a gente tem de ter trabalhado. Então, foi o coral, né? A parte do judô, né? Hexacampeão, Ciro, 6 vezes consecutiva. Você é do Náutico ou não? Porque o Náutico é que dizia que ninguém seria hexacampeão. Mas o Procriança foi. Então a gente diz para os torcedores do Náutico, olha, hoje tem um hexacampeão. Então nós somos hexacampeão, respeitado no Brasil todo como um grupo que realmente é forte no judô, né? E nessa caminhada, né, lembrando aqui Dom Fernando Saburido, que, né, deixou a arquidiocese, Dom Paulo chegando agora. Sim. Dom Fernando sempre muito presente. Muito presente. Né, no Procriança. Em 2014 vocês passaram por um momento difícil, né, que foi aquele incêndio. Etc. E ali houve aquela corrente do bem, né? A corrente do bem. Houve a corrente do bem, certo? Eu entrei uma vez no Procriança e o porteiro me disse, tem uma senhora aí que quer falar com o senhor. Ou quer falar com o diretor. E aí eu disse, pois não. Aquela senhora, ela veio me falar. Aí disse, o que é que a senhora quer? Eu disse, eu queria ajudar o Procriança. Uma senhora simples, dali dos Coelhos, né, da comunidade. Aí ela pegou uma cédula de R$2 e me deu. Eu fiquei bastante emocionado, porque eu sabia que aquela pessoa, aqueles R$2 pode fazer falta, né? Aquela passagem do Evangelho que dizia, aquele que dá um pouco é mais importante do que os outros que dão muito, porque aquilo que a gente dá, nós de classe média, etc e tal, empresário, é o que está sobrando para a gente. É um pouco do que a gente tem, né? E às vezes muito pouco daquilo que a gente tem, entendeu? E isso foi significativo. Então, muita gente ajudou naquela reconstrução. Muita gente ajudou. Eu lembro que foi muito significativo porque o Procriança precisou ressurgir, né, depois daquele incêndio ali. Exatamente. Foi graças a essa rede colaborativa. Essa colaboração. O Estado ajudou, evidentemente, na época do pai da atual governadora, né? Que ele deu uma contribuição significativa para a reconstrução. Né? E houve outras contribuições, muita gente, empresário, de pessoas físicas, foi uma ajuda. Eu acho que hoje o Procriança assim, tem uma credibilidade, mas ele tem uma prestação de serviço bastante significativa e um relacionamento com a sociedade muito boa. Foi construído nesses 30 anos. O Procriança foi construído com a sociedade, né? Então, hoje a gente tem agregado a essa contribuição, temos a Compesa também, que tem 100 mil contribuintes via Compesa. Então, nesse total, Ciro, dá quase 400 mil contribuintes. Não tem nenhuma instituição, nem no Brasil e até fora do Brasil, que tem esse número de contribuintes. Entendeu? Isso é uma satisfação para a gente. É uma responsabilidade também. É isso que eu ia dizer. Vocês têm essa responsabilidade de devolver, de certa forma, para a sociedade, né? Exatamente. Mas hoje também a gente tem um grupo na área de informática. Fortíssimo, um grupo na área de tecnologia, né? A criança chega lá com 5, 6 anos, ele entra na robótica, por exemplo, né?
E ele pode sair, Ciro, com 16 anos, 17 anos, com um certificado de programador. Então a gente tem uma estrutura disso. Poucas instituições. Em algumas escolas estaduais, na área, no ensino médio, né? Mas como assim, como entidade sem fim lucrativa, etc. e tal, eu acho que não tem essa estrutura que nós temos. Gostaria muito que vocês pudessem visitar aí lá. Eu acho que já fizeram alguma reportagem, já foi feita alguma reportagem lá. E vocês, quando pensam nesse adolescente, é porque ele já está entrando no mercado de trabalho. No mercado. Precisa de qualificação, né? Aí precisa de qualificação. Então, o acesso ao mercado de trabalho, que não é fácil, tá certo? Porque mesmo assim, mesmo ele qualificado, né, como programador, mas ele vai para uma empresa que quer a experiência, né? E às vezes é até difícil dele entrar se não tem experiência. Ou então, bem detalhado em cima de uma determinada necessidade da empresa, tá? Mas nós estamos dispostos a colaborar com isso. Ainda ontem eu tive uma reunião com o Pierre Lucena, que é Porto Digital, do Porto Digital, né? Está perto ali de vocês, né? Está perto lá. Então a gente colocou aquele negócio lá no Recife, transformou a unidade do Recife Antigo, que tinha outras atividades de arte, etc. Tal, mas nessa parte de informática. E hoje a gente tem um centro de formação lá, tá? Começa com robótica, com a criançada, né? Com a robótica, e vai o menino se preparando, né? Temos um trabalho que você prepara uma pessoa para ajudar. Isso que a gente chama. Fulano, deu um galho aqui no meu computador, vem cá. Aquele cara, a gente prepara aí para você. Né? É o adolescente que está preparado para fazer isso. Ou numa empresa, ou até ele sozinho fazer em casa. Ele empreender por ele mesmo. Empreender, certo? Nas comunidades, na comunidade mesmo, né? Se via a própria comunidade ali dentro, A própria comunidade, entendeu? Ele bota a tenda dele lá e diz, olha, pessoal, está precisando... Estou prestando esse serviço aqui. Eu presto serviço. A gente tem ajuda, tem um contato com o Sebrae muito grande, tanto as mães, para preparar as mães, para entender como é que pode vender o produto, comprar, etc., matéria-prima, tudo. E também para essa garotada que está se preparando. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo aqui no Poder e Negócios. Na volta a gente conversa mais sobre os 30 anos do Procriança aqui no Grande Recife. A gente volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Poder e Negócios de hoje. Nosso convidado, Dr. Paulo Barbosa, presidente do Procriança. A gente conversou aqui desde o início, 30 anos atrás. Hoje o Procriança aí, um dos principais projetos sociais do Brasil. E vocês têm várias parcerias com empresas, né? Empresas que abraçam não só o Procriança, mas projetos específicos dentro do Procriança. Dentro do Procriança. Nós temos pelo menos 2 grandes empresas multinacionais que a gente tem em projeto, e que são importantíssimos. Nós temos um projeto com a Mafre Seguros, né? Uma companhia espanhola, uma empresa espanhola, e que eles apoiaram a gente num negócio crucial para o trabalho do Procriança. Eu te falei no início que a gente dá 4 refeições. Então, o projeto da Mafre, ela cobre a despesa, 90% das despesas que a gente tem com alimentação. E que é fundamental para esse nosso cliente, né, esse nosso público-alvo, né, que tem problemas de alimentação, tá certo? Tem problema sério. Então, esse é um projeto bastante interessante e importante para a gente. E temos um projeto com o Instituto Coca-Cola, né, uma empresa da empresa Coca-Cola, uma empresa, certo? De preparação para o pessoal que, por exemplo, é distribuidor da Coca-Cola. O cara tem um pequeno negócio, etc. Tal. Você vê, no pequeno negócio, o cara tem um computador lá e precisa que, para saber, né, a quantidade de material que tem, de produtos que tem. Então, a Coca-Cola montou um trabalho com a gente e na pandemia a gente montou uma estrutura, né? Uma plataforma, como se diz aí na gíria, montamos uma plataforma e demos curso, inclusive à distância. E para o Brasil todo, Ciro.
Nós temos hoje mais de 1.000 estudantes, né, pelo Brasil afora. Em Pernambuco tem 400, né, afora fazendo curso à distância com essa plataforma que a gente trabalha, né, que é mantida evidentemente pela Coca-Cola, certo? Temos empresas nacionais como a Raimundo da Fonte, né, que dá uma cobertura a gente nessa parte de informática de um modo geral. Sem apoio dele, nós não teríamos essa estrutura de informática. E várias outras empresas, tem a Divina, que foi um representante da Sandal, eu acho que você conhece Paulo Mari, né? João Marinho, tá? Também que colabora com a gente. Etc. As empresas, elas, de um tempo para cá, acho que, né, de 20, 30 anos para cá, mais 20 anos, começaram a perceber que elas precisam ter um braço social. Um braço social. Elas precisam estar presentes. Muitas empresas não podem ter esse braço porque tem que ter uma energia ali, então elas podem também fazer parte desses projetos. Exato. Além dessa contribuição hoje, sim, a Neoenergia hoje é uma empresa multinacional, etc. A própria Compesa é um estatal, né? E a Compesa é empresa estatal. Essas duas aí, quer dizer, o que elas ajudam a gente em termos de contribuição, sustentabilidade financeira, é realmente um negócio espetacular. Agora, temos várias empresas que nos ajudam. Por exemplo, temos o Grupo Chuamba, que dá uma contribuição para nós significativa. Aquelas várias empresas que tem do próprio grupo nos ajudam sob a forma de participar através da Lei Rouanet. Então, é mais a parte cultural, etc. e tal, mas envolve também o pessoal do coral, etc. Hoje, quantas crianças e adolescentes hoje a gente trabalha com a média de 2.000 crianças e adolescentes e 1.000 famílias que a gente ajuda, certo? Isso daí pode, evidentemente, variar. A gente trabalha num semestre, por exemplo, agora mesmo a gente terminou esse primeiro semestre, né? Certificamos aí mais de 240 só na parte de informática. Né? Certificamos isso daí. O trabalho. E temos já um novo grupo que vai entrar agora, a partir de agosto já está começando a funcionar, tá? De mais de 200 crianças, mas muito mais. A gente falou muito de empresa ajudando, mas o contribuinte ali também no imposto de renda, ele pode também ajudar o próprio. No imposto de renda pode ser via empresa que dá isso aí, mas pode ser via pessoa física. Só. Então, dentro da empresa, aqueles funcionários, gerentes, etc. Tal, que tem um bom salário, que paga imposto de renda, ele pode deduzir do imposto de renda uma parcela para ir. É de 3% a 6% do que ele paga do imposto de renda que ele pode deduzir para ir. O Procriança está mais presente aqui no Grande Recife. No Grande 30 anos depois, vocês pensam em expansão, chegar em outras regiões do estado ou fortalecer o que já tem aqui? A gente tem no Grande Recife, assim, como estudantes que vêm de vários municípios da região metropolitana, principalmente da região metropolitana, né? Porque até para vir de muito mais longe fica difícil, né? Transporte. A gente dá transporte, inclusive a gente dá transporte para aqueles que moram mais longe, né? Mas a gente, presente mesmo, a gente está em Jaboatão, Recife, Jaboatão e Paulista, por conta do trabalho que a gente faz com o Raimundo da Fonte, que fica em Paulista. A ideia da gente é que até o meio do próximo ano a gente chegue a mais uns municípios mais próximos. Olinda, por exemplo, que a gente quer fortalecer, Moreno, tá? Esse Camaragibe, São Lourenço. Aqui dentro da região metropolitana, né? Mais próximo da região metropolitana que tem. Hoje a região metropolitana, para você ter uma ideia, ela tem 3.800.000, 3.700.000 e quase 800.000 pessoas, né? Então, como nós somos da Igreja Católica, a Arquidiocese de Olinda e Recife, além dos 14 municípios da região metropolitana, tem mais 6. São 20 municípios. É uma população de quase 4 milhões. É significativo. É metade da população, quase metade da população do Estado. Tá? Então, se a gente conseguir avançar mais dentro dessa... E tem algumas coisas interessantes, tá? A gente estudando lá a questão da pobreza na região metropolitana, a gente verifica que em algumas cidades, e eu te diria até algumas assim, bem presentes, bem próximas assim,
Por exemplo, o caso de Araçoiaba. Araçoiaba tem 19 mil pessoas. 52% está na faixa de pobreza extrema, naquele sentido de pobreza extrema. É o cara que tem mais ou menos R$10 diariamente para se alimentar, para isso, para transportar, etc. Tá? Então, o estado todo hoje tem 52% nessa faixa de extrema pobreza, né? Sendo que em algumas cidades, Jaboatão, Recife, etc., diminui um pouco, mas não diminui muito não, fica nessa faixa aí de 30%, 30 e pouco, quase 40%. Agora tem muitas cidades na região metropolitana que está na faixa de 40% a 50%. Isso é sério, tá certo? E a gente tem que sair para um programa de redução da pobreza muito grande. Tá certo. Doutor Paulo, nosso tempo está chegando ao fim hoje nesse Poder e Negócios, falando sobre os 30 anos do Procriança. Muito obrigado pela sua presença aqui e que seja aí por mais 30, 60 anos do Procriança. Eu agradeço, Ciro, porque a gente vai ter a oportunidade de ajudar e fazer o bem. Quanto mais a gente puder fazer o bem, vai ser melhor para a gente e para aqueles que recebem essa ajuda. Tá certo. Muito obrigado. Você que está em casa, vai na sua conta de energia elétrica, vai lá na conta da Compesa de água, você pode ajudar o Procriança dessa forma também. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana para você, a gente se vê no próximo programa. Um grande abraço e até lá.